Pessoal, tô gravando esse vídeo, mas a intenção não é de forma nenhuma criar atrito, contenda, confusão com esse ou com aquele partido. Vocês me desculpem que eu cheguei da rua. Um pouco sobre esse o contexto desse vídeo. O que acontece? Eu fui ali no supermercado, hoje é domingo, dia 11 de janeiro. Aqui tem um supermercado que abre domingo. Eu não sei se na cidade de vocês é normal o supermercado abrir domingo, mas aqui não é não, só tem um que abre domingo. Aí eu fui ali comprar um negocinho pra almoçar. Na ida e na volta eu reparei a mesma coisa. Maioria das casas, assim, é um bairro simples, de pessoas simples, entendeu? As casas também bem arrumadinhas, mas não tem mansão aqui no bairro. E o que eu notei? Maioria delas, não todas, tá? Porque tem gente que não gosta. Ali na sombra, na garagem, no seu churrasquinho, uma cervejinha gelada. Tem um barzinho ali na frente, aqui na minha rua, lá pra baixo assim, nessa direção. Que estavam organizando ali um pagodinho, música ao vivo. Entendeu? Aí, o que imediatamente me ocorreu? Bem pouco tempo isso não era possível. Entendeu? Bem pouco tempo, essas casas, não só essas, outras também, todos nós, estávamos chorando, máscara, álcool gel e remédio, que a gente não sabia que remédio que funcionava, cada um dava uma opinião, falava de uma coisa. Do que eu tô falando? Exato, pandemia. O que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? O que o mundo passou? Entendeu? Mas, o que eu vejo também? Nós somos brasileiros, né? A gente não desiste. Não vou dizer que a gente não desiste nunca, mas a gente não desiste fácil, né? E hoje tá aí, ó. Perdemos, muita gente perdeu parente, perdeu amigos. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém próximo demais a mim, não, assim, de parente, né? Mas um médico foi uma das primeiras vítimas aqui no estado, era um cardiologista, Dr. Luiz Antônio. Foi o único médico que na época descobriu qual era o problema do meu pai, qual era o problema cardíaco do meu pai, porque a gente estava gastando muito dinheiro particular, consultas, exames, remédio, dinheiro que a gente não tinha, né? Condição baixa. E esse descobriu qual era o problema do meu pai com um único eletro de posto de saúde. Ele descobriu qual era o problema do meu pai. E infelizmente ele foi uma das primeiras pessoas que o Covid derrubou logo no começo, que não tinha vacina, ninguém sabia exatamente do que se tratava, cada um falava uma coisa. E ele morreu, porque ele não parou de trabalhar. Ele continuou a missão dele, que era socorrer as pessoas, ajudar. Então ele pegou Covid e morreu, né? Ah, médico, gente, é ser humano, é ser humano. Covid não livrou ninguém, não. Médico, enfermeiro, pastor, pessoa comum, professor, homem, mulher, criança, não perdoa ninguém, não, entendeu? Mas, o que acontece? Nós demos a volta por cima. E hoje a gente está passando essa alegria. O que eu tô querendo dizer é que é uma alegria isso. A gente vê as pessoas agora celebrando a vida, juntando a família, reunindo os amigos, tomando uma geladinha, que tá calor, ó, como é que eu tô? Tá muito calor aqui no estado, eu acho que no Brasil, né, de modo geral. E as pessoas estão agora se reunindo, estão podendo se reunir, tomar uma cervejinha gelada, assar uma carninha, brincar, tomar um banho de piscina, igual eu vi na casa ali. Era uma casinha feinha, a pessoa acho que comprou, reformou, fez piscina, tá uma gracinha a casa agora. Entendeu? Então é assim. A lição que eu tiro é a seguinte: a gente não desistir, por mais que pareça um cenário à nossa frente terrível, sem solução, a gente não desistir.
não desistir, porque nós somos seres humanos pensantes. Alguns estudaram muito para conseguir resolver algumas pendências, e a gente tem que confiar primeiro em Deus, e depois que esse mesmo Deus deu a inteligência para nós seres humanos estudarmos e descobrirmos como resolver problemas graves como foi a pandemia. Entendeu? Então, gente, é isso. A lição que eu tirei de tudo isso foi essa. Não desistir, não desistir. Por mais terrível que se apresente o cenário à nossa frente, a gente tem que manter firme. Foi terrível, não só pra gente. Nós sabemos que pro mundo todo foi terrível. Muitas pessoas morreram. Mas nós conseguimos. Nós atravessamos, nós sobrevivemos. Então, a gente tem que focar nisso agora, cuidar da nossa saúde, conviver bem com as pessoas, entendeu? Com os parentes, com os amigos, e paz e cuidar da saúde, tá bom, pessoal? Então é isso, o que eu queria refletir nesse vídeo era sobre isso, porque eu fiquei feliz, é uma felicidade a gente ver que as pessoas, né, ultrapassaram essa fase difícil no planeta. Eu posso até estar falando besteira aqui, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Do meu ponto de vista, nós sofremos uma primeira guerra biológica. Porque uma coisa que afetou o mundo inteiro, matou tantas pessoas, é uma guerra. Não é uma guerra de arma, de tiro, de bomba. Foi uma guerra biológica. Foi uma guerra biológica que ninguém tem certeza de onde começou. Porque, né, como diz o ditado, filho feio não tem pai, né? Um ditado besta que tem aí, mas é basicamente isso. As coisas quando dá errado, ninguém quer assumir. Um fica jogando a culpa pro outro. Acaba que um monte de inocente perdeu a vida. Mas fazer o que, né? Botar nas mãos de Deus para Ele guiar nossa vida, nos perdoar e dar força pra gente continuar, seguir em frente. Valeu, pessoal? Não quero criar polêmica com esse vídeo, não quero criar bate-boca. Eu só quero deixar essa reflexão. Que por mais terrível que se apresente o cenário à nossa frente, a gente tem que lutar, não é fácil, lutar pra gente se manter de pé e passar uma situação complicada, que a gente consegue. A gente consegue unido, em família, com as bênçãos de Deus, com a força de Deus, entendeu? Pra gente conseguir passar. E aqueles que se foram, que Deus tenha um bom lugar para eles, né? Reserve sossego eterno, sem doença, sem problema. Que é o lugar que provavelmente todos nós vamos, né? Falou, pessoal? Bom domingo para todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho.